acontecer de a gente até ser envergonhado. Porque se nós não estivermos debaixo de oração, de jejum e de santificação, o mal vai prevalecer. Mas maior é o nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia então em Tiago, meus irmãos, capítulo de número 1. E o versículo é o de número 13. Sentado mesmo como vocês estão, nós vamos ler em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Meus irmãos, o livro de Tiago, se nós voltarmos um pouquinho aqui no capítulo de número 1, nós vemos que ele está falando sobre as muitas provas e as muitas tentações. E ele diz assim, irmãos, que sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Era o que nós falamos na quinta-feira. E ele diz, irmãos, também que se alguém não tiver sabedoria, tiver falta de sabedoria, que ele peça a Deus, que Deus dá a todos, e não em rosto, e não lança em rosto. Ou seja, se você pede a sabedoria para Deus, Ele não vai negar a você a sabedoria. E aí, irmãos, quando nós chegamos no versículo de número 6, ele fala assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus dons. Então, irmãos, o que ele estava dizendo ali? No começo, pode aumentar um pouquinho para mim, a minha voz está voando, eu vou prestar atenção, não é para minha voz. Aí, tá bom? Me siga, não fica bom o som. Meu Deus. Aí, irmãos, quem sabe o que é o homem do coração dobre? Alguém já parou para se perguntar o que é o homem do coração dobre? É um homem indeciso. O homem do coração dobre, ele é um homem inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, ele não consegue terminar aquilo que ele começa. O homem inconstante, ele não consegue cumprir com as suas responsabilidades. Quem já viu, irmãos, uma pessoa que quando fala para você, eu vou fazer, você não acredita na palavra dela porque você sabe que no meio do caminho ela vai dar para trás. É um homem inconstante. E quando o livro de Tiago está falando isso, irmãos, ele está dizendo: olha, se vocês querem sabedoria, vocês precisam pedir para Deus. Mas se vocês tiverem dúvidas, não pense que vocês receberão alguma coisa do Senhor. Porque o homem que é indeciso, o homem que coxinha em dois pensamentos, todos os seus caminhos são inconstantes. E aí ele vai continuar o texto, irmãos, ele vai continuar decorrendo e vai falar sobre ser tentado. Por que, irmãos? Porque o homem, quando ele é inconstante, quando ele é indeciso, ele sempre está procurando alguém, alguma coisa, alguma situação para justificar ele não conseguir terminar
sendo tentado, diga que Deus, sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Aí vejamos, o indivíduo, ele diz que está prestes a pecar, prestes a cair, ou caiu, porque Deus tentou ele a cair. Foi-se colocado sobre os meus caminhos muitas tentações, porém eu não consegui me manter de pé diante das tentações. Deus está me provando. E o livro de Tiago vai nos mostrar que Deus não prova ninguém para o mal. Deus não coloca em você o desejo de pecar. Deus não coloca em você coisas para que você venha tropeçar e cair. Aí ele continua dizendo: pois havendo a consciência concebido, dará luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Em outras palavras, ele estava dizendo assim àquelas pessoas: vocês estão gerando dentro de vocês o pecado. E a sua própria vontade dará luz a ele. O pecado, então, irmãos, já está sendo maquinado dentro do coração do homem. Um exemplo: ninguém desvia da presença do Senhor de um dia para a noite. Ah, eu levantei hoje, eu vou me desviar. Ninguém fica frio, fica fraco espiritualmente do dia para a noite. Ah, hoje já eu não quero mais orar, amanhã então acabou, eu não sou mais espiritual, eu não busco mais. Não é, irmãos, não é uma coisa que é de um momento para o outro. É uma coisa que nós estamos, atentos dentro de nós. O pecado, o desejo, as vontades, irmãos, dentro de nós há muito tempo. E quando nós cometemos o ato, quando nós erramos, Heitor, é só um sinal que isso já estava dentro de nós. E que nós demos força à nossa própria vontade, à nossa própria carne. Jesus, irmão, certa feita, ele disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque do coração vem as maldades, as impurezas, as idolatrias, tudo. Ou seja, irmãos, já está aqui, sendo gerado dentro de nós. Já está aqui, irmãos, sendo maquinado pelo nosso coração. E de repente, então, se nós pularmos do 1 aonde nós estamos e formos para o 3 do livro de Tiago, nós vemos que a epíflica do texto vai dizer sobre o tropeço na palavra. Aí, irmãos, vejamos. Tiago primeiro começa nos dizendo que o homem inconstante, os seus caminhos, irmãos, são duvidosos. Depois, o que ele nos diz? Que esse mal que nós encontramos nesse caminho não é culpa de Deus. Não foi Deus que colocou sobre as nossas vidas, mas nós já estamos gerando dentro de nós. Aí ele nos dá uma terceira orientação que está no capítulo de número 3. E a orientação é, irmãos, se nós, ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais do juízo. Aí ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que não obedeçam, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também a naus que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno
A língua, irmãos, conhecida como um membro que contamina todo o corpo, que inflama, irmãos, o curso da natureza e leva para o inferno. A pessoa, irmãos, que está contaminada pelo pecado, por impurezas, por raiz de amarguras, por invejas, por torpezas, uma pessoa que está entregue, irmãos, às obras da carne, a língua dela mata o próximo. A Bíblia vai dizer que quando nós falamos mal do nosso irmão, nós somos assassinos. Olha só a responsabilidade que a nossa palavra tem. Mas veja, irmãos, quando nós começamos então, desfreadamente, dar lugar à língua, a falar mais do que deve, a comentar mais do que deve, nós estamos indo para a nossa própria ruína e levando pessoas junto com a gente. Você já viu? Uma pessoa inflamada inflama mais 300. Ela vai sentar do teu lado e vai falar: nossa, olha só a irmã Adelaide, tá com aquela sacolinha ali atrapalhando todo mundo, por que ela não tira? Banco, senta. Aí o outro irmão vai olhar e vai dizer: verdade, a irmã Adelaide toda vez coloca a sacolinha para sentar. Aí o de trás, irmãos, ó, aí quando você vê, vai estar 5, 6 reclamando da sacolinha da irmã Adelaide. Quem já viu isso? Não com a sacolinha, irmão, mas acontecer. Acontece, irmãos. Acontece. O irmão inflamado, ele inflama todos os outros. Quando algo não está bom pro Heitor, ele vai chegar e vai reclamar para a cadeira. Aí a cadeira vai reclamar pro banco, o banco vai reclamar para a porta. Quando a gente vai olhar, tá tudo ruim, não tem nada bom mais. A língua, irmãos, nos levando à ruína. A língua, irmãos, nos contaminando. A língua, irmãos, nos fazendo pecar. Imagine só, nós, eu mesmo contra eu, indo para o inferno e levando comigo mais uma multidão de pessoas, porque eu não vigio, porque eu não sei ficar quieto na hora certa, porque as palavras que saem da minha boca não proferem bênçãos, mas proferem maldição. Irmãos, e se nós continuarmos lendo aqui, no versículo de número 9, o autor vai dizer isso mesmo. Ele fala assim, ó: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O 10, da mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce ou água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Aí, irmãos, nós somos bênção aqui. Nós oramos aqui, nós levantamos a nossa mão e glorificamos a Deus aqui. Mas quando nós saímos daqui, irmãos, da nossa boca não saem palavras que agradam a Deus, do nosso coração não saem palavras que agradam a Deus. As nossas intenções são inclinadas para o mal, o nosso coração está todo disturpado, entregue aos próprios desejos carnais. Eu quero dizer algo a vocês, eu quero dizer algo a mim mesma nessa noite. Não se pode de uma fonte só sair água doce ou amargosa. Ou você é de Cristo, irmãos, ou você não é. Ou você busca por santidade, ou você está se inclinando para perder a tua salvação. O pecado leva à morte. O pecado leva à morte.
Uma prova disso, irmãos. Nós vamos ver no livro de Tito, no capítulo 3, no versículo 8. Abre para mim, Heitor, por favor. Glória a Deus. Ele vai dizer, fiel é a palavra, isso quero que deveras afirmes, para que o que crê em Deus procure aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam, sabendo que esse está sendo pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te vinha... Peraí, irmãos, glória a Deus. Passa mais um. Mais um. Eu anotei errado, irmãos. Jesus. Ele vai falar que da nossa boca as palavras têm que ser são e irrepreensíveis. Não sei se você acha aí. Heitor, perdoa, irmãos. Está em Tito. Será que é 2:8? Esse é 2:8. É, né? Volta 1:7. Isso. Ó, irmãos. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aí, irmãos, eu já vi. Não leva não, porque leva uma bênção. Irmãos, prega a palavra, fala da palavra de Deus, está no ministério, exerce um cargo de liderança, saiu para a igreja, fala umas gírias que só Jesus Cristo. Eu fui uma vez, irmãos, conversar, eu encontrei, eu e o pastor Coelho, encontramos um irmão, e aí ele chegou assim e falou, e aí, chefe? Eu tomei foi um susto. O irmão, e aí, chefe? Tá ligado, né? Sabe como é, pai? Jesus, irmãos. Você vê o irmão, é verdade, você vê o irmão pregando, é uma bênção. Fala até a unção do carioca, né? Até a unção do carioca tem. Mas aí quando sai fora é chefe. Tá ligado, pai? Gosta. Irmãos, a nossa linguagem ela precisa ser sã, ela precisa ser irrepreensível. As pessoas têm que olhar para nós, não tem o que falar de nós. As pessoas precisam olhar para nós e falar: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali são pessoas de Deus. Não, aí eu chego nos lugares, é igual crente, eu camaleão. Se estão falando em gíria, eu vou falar, porque eu me fiz de fraco, os fracos, pô, irmão. Eu estou falando em gíria porque lá fala em gíria. Eu vou falar mais alto porque lá fala alto. Eu vou usar essa palavra, irmãos. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, eu e você representa Jesus aqui. E como você está representando o nome de Cristo? Qual é a sua conduta? Qual é a minha conduta? Falou, chefe. Valeu. Obrigado. Vou trampar agora. Está repreendido na sua vida isso aí. Está repreendido. Irmãos, chega a ser engraçado, é engraçado. Mas é algo que acontece.
sabe diferenciar o que é de Deus e o que não é. Perdoa. E aí, irmãos, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do marido, a culpa é da esposa. Nunca nossa, né? Mas é os alecrim dourados, bonitinhos, as florzinhas do jardim de Jesus. Nunca, nunca, irmãos, nunca. Eu vou dizer algo a vocês, irmãos. Me preocupa muito. Me preocupa muito. Me preocupa muito como as pessoas têm nos rotulado lá fora. Ah, a gente não deve nada a ninguém. É, irmão, nós não devemos nada a ninguém. Mas se colocar do lado do ímpio, não vão saber definir quem é e quem não. Isso é uma vergonha, irmãos. Isso é uma vergonha. Então, vocês podem dar uma glória a Deus aí? Doeu um pouquinho, né, irmão? Glória a Deus. Mas além dessa indecisão, nós falamos sobre a nossa linguagem, que a gente às vezes fala demais. Eu quero falar com os irmãos, então, das obras da carne. E por que as obras da carne, pastor? Porque existem, irmãos, pecados. Não, os pecados em si, irmãos, eles são nomeados na Bíblia. Eles têm nome, eles têm endereço. Aí fala endereço, pastora? Qual o endereço? A Bíblia vai dizer: os tais que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esse é o endereço. Então, irmãos, talvez você possa olhar para mim e falar: mas pastora, é muito taxado, eu já ouvi falar muito sobre isso. Mas nós vamos refrescar a nossa mente nessa noite. Todos comigo em Gálatas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 16. Glória a Deus. Aqui, irmãos, nós vamos conhecer se o indivíduo ele está cheio do Espírito Santo ou não. Ele vai dizer assim, na palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu não vou me render aos desejos da minha carne. Porque a carne, ela cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí ele vai dizer, vai afirmar: mas sois guiados pelo Espírito Santo e não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, a gente começa aqui com a prostituição. Vemos que a prostituição não é só eu me prostituir, eu sair na rua e me prostituir. Me dê um exemplo. Quem tem um exemplo aí de prostituição para mim? Não? Ninguém? Não? Não? Entregar, irmãos, completamente.
leva à imoralidade, tudo que está fora daquilo que Deus colocou, constituiu, a imoralidade está aí. E a Bíblia diz, irmãos, que os que tais praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sim, nós vamos entrar aqui. Idolatria, irmãos. Eu idolatro o meu marido, eu idolatro a minha esposa, eu idolatro qualquer outro tipo de coisas que eu coloco acima dos meus filhos, acima de Deus. Eu não vou entrar no reino de Deus. Feitiçaria pode se levar então ao lado obscuro da espiritualidade, sim. Porém, irmãos, as feitiçarias também, como pecado de desobediência, inimizades. Quem conheceu um ser humano, um indivíduo que briga com todo mundo, que não tem paz com ninguém? Irmão, se você anda brigando muito, vai se rebelar com teu irmão, e você não vai herdar o reino dos céus. Porfias, irmãos, é eu tomar a dor do outro e querer brigar no lugar do outro. Não entra no reino dos céus. Emulações. Emulações, vocês vão ter que me perdoar, porque eu esqueci. Emulações. Veja aí quem pode ver no Google aí, o significado de emulações. Iras. Efésios vai dizer: irei, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Competição e rivalidade. Se você tem dentro de você um sentimento, irmãos, de inferioridade, que precisa ser melhor, que precisa competir, você se encaixa nisso aqui, ó, emulações. Não herdará o reino dos céus. Iras. Não herdará o reino dos céus. Pelejas. Não herdará o reino dos céus. Dissensões. Aquele que fica, irmãos, plantando a briga, o desentendimento, que gosta quando o circo pega fogo. Quem já ouviu a expressão, eu tô só com a pipoca, só vendo, adora. Joga lenha na fogueira. Quem vê o negócio pega fogo. Eu tenho algo para te dizer: não herdarão o reino de Deus. Aqueles que falam heresias também não. Inveja, muito menos. Homicídios, bebedices, quem come demais da conta, infelizmente também não chega lá. O acesso está fechado. Aí, irmãos, ele vai dizer: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Talvez você possa olhar para mim e falar: mas pastor, eu não estou aplicado em nenhum desses. Eu não faço nada disso. Eu não falo demais, eu não sei. Irmãos, então você precisa ser arrebatado, voltar para o céu. Pecado tem nome. Pecado tem endereço. E o nosso coração está voltado a Ele. Mas eu quero dizer aos irmãos nessa noite que o dom gratuito de Deus é a vida. E se alguém pecou, irmãos, e se alguém estiver aqui dentro disso, Jesus é fiel para nos perdoar dos nossos pecados. Jesus é fiel para perdoar dos nossos pecados. Se houver, irmãos, entre nós pessoas que se arrependeram dos seus atos, se arrependerem dos teus caminhos, Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus liberta o homem do pecado. Deus, irmãos, está nos chamando à santificação. Eu preciso largar o meu pecado de estimação. Eu preciso tirar ele do bolso e jogar fora. Porque virá tempos, irmãos, aleluia, aonde nós precisamos ser revestidos pelo poder de Deus. E sem santificação não dá.
de graça. Porque sabeis isso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele vai dizer: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais companheiros, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Você precisa agradar ao Senhor. Eu sou algo que minha vida precisa agradar a Deus. Eu não posso mais andar como eu andava nas trevas. Eu não posso mais deixar as coisas do mundo falar sobre o meu coração. Eu não posso mais deixar que essas coisas, irmãos, se manifestem no meio de nós. Se nós continuarmos achando que está tudo bem, nós não alcançaremos o reino de Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu não quero estar fora. Eu não sei vocês, mas eu não quero chegar naquele grande dia e Deus olhar para mim e dizer: eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Eu não sei, aparta-te de mim. Eu não quero chegar naquele dia e ser rejeitada pelo Pai. E se eu estou falando isso à igreja nessa noite é porque nós queremos que todos consigam alcançar o reino de Deus. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos. Vamos dar nome aos nossos pecados, irmãos. Vamos nos colocar de joelho, colocar a cara no pó, porque ainda há esperança para nós. E eu quero dizer outra coisa a vocês. Que Deus aqui em tua palavra vai dizer que a luz irá revelar as obras das trevas. Ou seja, nada, irmãos, nada ficará em oculto. Nada. Eu posso esconder do irmão, eu posso esconder da minha esposa, eu posso esconder do pastor, eu posso esconder da liderança, mas de Deus ninguém esconde nada. De Deus ninguém esconde nada. Eu não tenho medo de homem algum, irmãos, porque contra o homem Deus pode, mas e contra a mão de Deus, quem pode? Quem pode contra a mão de Deus? Ninguém. Ninguém pode contra a mão de Deus. E agora, irmãos, o nosso coração, ele precisa ser purificado. A nossa mente, ela precisa ser renovada. O nosso espírito precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos então, irmãos, voltar, irmãos, a buscar pela face do Senhor. E se eu e você, nessa noite, buscarmos, irmãos, se o Senhor olhar para cá e ver um coração arrependido, um coração disposto a seguir conforme os teus estatutos, nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós viveremos a plenitude do Senhor. Nós alcançaremos bênçãos espirituais. Nós
levantar uma geração, irmãos, que busca verdadeiramente pela tua palavra e pelo Espírito Santo de Deus. E Deus levantará no meio de nós, irmãos, pessoas que irá pregar. E o poder de Deus será manifesto no meio da igreja. E nós veremos cadeias sendo quebradas, principados sendo, irmãos, sendo expulsos. Veremos, irmão, pessoas curadas. Veremos vidas ser convertidas. Iremos ter poder, meus irmãos, contra os espíritos malignos. Pessoas sairão daqui libertas quando nós nos colocarmos nas nossas posições. Dura essa palavra, irmãos. Mas é isso que eu quero deixar aos irmãos nessa noite. Busque por santificação. Olhe para si mesmo. Inconstância não é de Deus. Falar demais não é de Deus. Reclamar toda hora não é de Deus. Sentir inveja não é de Deus. Viver irado, descontando nos outros, não é de Deus. Mais uma vez eu quero dizer a vocês, não deis lugar ao diabo. Feche as brechas. Se santifique, busque pela face do Senhor. Que nós iremos ver, irmãos, o poder de Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, queremos te agradecer por este momento, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu nome. Agradecer ao Senhor por mais este dia de vida, pela saúde a qual o Senhor tem nos dado, em podermos levantarmos das nossas camas e para os nossos trabalhos, e aqui também poder estar ouvindo a tua voz por meio da palavra a qual o Senhor trouxe para o coração da tua filha. Eu também te peço, ó Pai, despeça os seus filhos em paz, em segurança, em retorno para os seus lares, para que cada um deles assim possa ter uma noite de bênção, de alegria e também desfrutar do sono do justo. Abençoa a vossa família, a cada um dos seus filhos, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Estende as suas mãos em forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre toda a amada igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. E todo aquele que acredita, diga comigo, amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor.